Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Só tem um vídeo aí mais cedo falando sobre a coletiva e tal, né? 2 tópicos lá. E não deu tempo de falar neste vídeo que eu falei, sobre Verratti, para não ficar muito grande e tal. Então vou falar aqui sobre o Verratti e dar uma pontuadinha também sobre um ponto que eu não falei sobre o Pedrinho no vídeo anterior, tá? Bom, Verratti. Notícias. Verratti não vai renovar. Verratti está chateado que não foi chamado para renovar. Verratti tá contrariado e tal. Bom, que ele não gosta de ser substituído, a gente sabe. E jogador bom não gosta de ser substituído. Jogador que gosta de ser substituído não presta, né? Quer receber o salário sem trabalhar, sem dizer que pode ficar no time, né? Então prefiro jogadores que reclamem quando são substituídos. Sempre foi assim, né? Mas o técnico tem todo o direito de tirar ele, né? Então, no jogo contra o Corinthians, houve um boato aí de que houve uma confusão entre ele e o Paiva, que ele não gostou de ser substituído, e aí tá errado. O Paiva tem todo o direito de tirar o Verratti, porque tem hierarquia. O Paiva é o técnico. O Paiva era o técnico. Ponto final, né? O Vasco parou de encaixar boas jogadas com o Verratti. A mesma coisa do Paiva. O Paiva ajudou bastante, parou de ajudar. O Verratti ajudou bastante, parou de ajudar. Mas tem contrato com o Vasco, sem problemas. Não tem uma cláusula obrigatória para ele ser titular, né? E ele não está acima do clube. Nem o maior de todos esteve, Roberto Dinamite. Jamais, né? Vasco está acima de todo mundo. Nem o Roberto. E no segundo tempo lá do Corinthians, jogo contra o Corinthians, o Paiva tirou ele e parece, como eu falei mais cedo aí, agora nesse vídeo, um pouquinho mais cedo agora, há um minuto atrás, ele não gostou de ter sido substituído. Ponto, né? Paiva tentou jogar mais compactado, né? Pensando naquela partida que jogou contra o Bahia. Sem o Verratti, fizemos 3-0, depois os caras fizeram 3-2, conseguimos vencer, tal. Ele pode ter pensado nisso. Vou tentar jogar mais por dentro, mais por baixo, coisa que o Verratti não sabe jogar muito, por dentro e por baixo. É um direito do Paiva, um direito de qualquer outro treinador. E caso ele esteja chateado que o Vasco não chamou para renovar, que eu acho, se não estiver enganado, que vai até ano que vem. Então tem tempo para renovar ainda. Se eu não me engano, até dezembro para renovar, né? Então o Pedrinho pode chamar a qualquer momento. Ou não. O Pedrinho pode chamar a qualquer momento e ponto final. Acabou, né? Então essa questão de não ter chamado para renovar não é um argumento bom. E nem também aceitar reclamação dele contra o Paiva que ele foi substituído. Também não é uma boa reclamação. Simples assim, né? Então, Verratti tem alguma coisa aí mal explicada nisso. Estava com uma cara lá de transtornado no banco. Veio até sem uniforme, né? Foi chamado para sair. Depois voltou com o uniforme do Vasco, um casaco. Conseguiu ficar no campo. Mas está errado. Está errado. Tem uma hierarquia, né? E eu soltei um vídeo aí mais cedo, como eu falei, mas faltou dar uma pitadinha aqui, né, sobre o que eu queria dizer. No outro vídeo eu disse que Paiva parou de dar resultado, e não obstante eu gostar dele, troca-se, acabou. Faltam 3 partidas e tal, eu não vejo tal. Respeita as opiniões. Se você tem essa opinião, eu aqui estou respeitando a sua opinião. Na minha opinião, parou de dar resultado, 7 jogos sem vencer, 4 derrotas, goleadas, né? Então não é necessário mais esse tipo de sofrimento, nem para ele, nem para o Vasco, né? Mas eu queria dizer o seguinte: o Pedrinho não foi legal com o Paiva na coletiva de hoje, né? O Pedrinho foi enfático dizendo: ele sabe que ele errou,
Ele sabe que ele não poderia ter dito o que disse. O Paiva falou que a torcida do Vasco vaiava demais e criou aí um mal-estar. O Paiva errou, mas o Pedrinho não pode falar essas coisas em público. Isso é uma questão interna corporis, uma questão interna. Foi uma atitude covarde do Pedrinho, né? Porque quando ele fala isso, ele está querendo sustentar, por mais um argumento, ter mandado o Paiva embora, né? Como se fosse uma punição, corroborando o motivo de mandar o Paiva embora. Ontem ele soltou um vídeo pequenininho demitindo o Paiva, né? Pelos seus argumentos, ponto. E hoje ele deu uma coletiva aí, em algum ponto, em algum momento ele falou que o Paiva tinha errado, que ele sabia que tinha errado. Aí o Santana deu uma parte dizendo, não, inclusive, presidente, ele mesmo, Rafael Paiva, nas suas redes sociais, informa que errou, aceita que errou, pede desculpas e tal, mas o Pedrinho não poderia ter dito isso na coletiva, queimar o técnico. Foi muito importante pra gente, parou de ser importante, manda-se ele embora, com todos os respeitos, todas as pompas, os louros, inclusive trouxe o Vasco até aqui, mas não está mais ajudando. Futebol é assim, sem muito sentimentalismo, né? Gosto do Paiva, mas parou de ajudar, parou de dar soluções. Eu sempre disse aqui, né? Invariavelmente, nos jogos que ele perdia, e vem perdendo bastante, ele começava a falar que o time não estava encaixando, que a gente estava sofrendo muita transição ofensiva dos caras. Isso aí, ele que tem que resolver, e não dizer as incompetências que estavam acontecendo. Então, o time não encaixar é uma incompetência dele e do Vasco. Sofrer transições ofensivas do oponente é uma incompetência dele e do Vasco. Ele não pode dizer isso, porque ele está à frente do Vasco. Ele é o comandante do Vasco. E, não obstante a isso, Pedrinho jamais poderia ter dito essa questão. Ele errou, ele sabe que errou e tal. Foi uma covardia, até porque, no fundo, ele quis robustecer, corroborar a demissão do Paiva, com esse argumento covarde. Paiva foi mandado embora porque parou de dar resultado. E não porque reclamou que a torcida vaia demais, que a torcida vaiou e tal. Não seria justo mandar o Paiva embora por isso. Fica aqui então essa observação sobre essa atitude que eu não gostei do Pedrinho, que não respeitou o Paiva, né? Descartou como se fosse um cara que não tivesse valências, né? Foi muito importante. E também puxar a orelha do Verratti, porque conforme está, parece que ele está errando, né? Ao não gostar de ser substituído, reclamar de situações como se a bola não chegasse mais nele. Isso aí também é interno e não é para fazer biquinho, nem dar chilique na beira do campo. Se gostou do comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber as notificações / avisos dos meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.